Estamos aqui ao vivo para testemunhar o primeiro contato extraterrestre. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, Berg! Já chegou o disco voador! Olha isso, está sendo algo da nave. Nossa! O bicho parece que ele vai falar alguma coisa. Vamos lá, vamos lá. Saudações infinitamente prolongadas, está começando agora mais um programa dos Wallbaggers. Eu estou aqui com o meu amigo Lucas e com o meu amigo Bá. E, por favor, se apresentem. Eu sou o Luke. Oi, galera, tudo bem? Eu sou o Alisson. O Bá, na verdade. No programa de hoje, nós vamos estar falando sobre o nosso queridíssimo mascote, o Wolverine Wallbagger. Meu caro amigo Luke, você sabe dizer quais os livros que ele aparece? Na trilogia de 5, que na verdade tem 7, ele aparece nos livros 3 e no livro 6. No livro 3, a participação dele acontece de um jeito bem simplesinho. Ele aparece no primeiro capítulo, ele dá uma aparecida na Terra pré-histórica, em que o Arthur, o protagonista, se encontra. Ele xinga o Arthur e vai embora. Basicamente é essa a apresentação dele. Basicamente é isso que o personagem inteiro faz o tempo inteiro. O personagem faz o tempo inteiro, né? Então, somos nós, cara. É o personagem que a gente adotou como mascote. Até porque, se parar pra pensar, todo mundo aqui é o Wallbagger, de certo modo. Pô, tem um universo inteiro pra explorar, o que a gente faz? Vamos ficar xingando os outros. Por que não? Saudável. Exatamente. Gente, olha, não falei nada o tempo todo. Depois quando eu falei, eu falo o quê? Exatamente. Olha que participação incrível, amigo. Não, mas tudo bem, pra ficar mais centrado no episódio, você pode xingar alguém que você quiser. Pode chegar, ei, você aí, Zezinho. Você que fuma maconha, lá pro Proerd. Vamos lá, não, na verdade que fuma maconha não é cidadão, segundo o Proerd. Um abraço a todos os maconheiros que estão no ouvido. Não temos nada contra. Polícia Federal que está ouvindo a gente também. Nós não vendemos, traficamos ou fazemos nada ilícito. Mas como é que é a participação dele no sexto, cara? Você que manja mais do que eu sobre o sexto livro. Bom, no sexto livro, como ele é um personagem central da trama, ou pelo menos um dos personagens centrais da trama, ele é um cara que ele tá chegando, passando ali perto da Terra, salvando o pessoal, mais uma vez, da destruição da Terra 2, que acontece no quinto livro. A própria presença do Wallbagger aí faz com que ele mude a ordem que ele deveria estar xingando todo mundo aleatoriamente. Xinga o próprio Zaphod. Ó, o pau quebrando, eita! Isso meio que gera uma revolta no Zaphod, né, que quer cumprir uma ameaça de matar o Wallbagger. Esse é o motivo pelo qual o Wallbagger ainda faz o que ele faz, que é incitar a raiva para que as pessoas possam tentar matá-lo, já que ele não morre. É algo bastante complicado, né, essa parada de tipo... Porque ele é imortal, né, cara? Ele não morre e ele não aguenta mais viver. Esse que é a grande parada do personagem. O personagem ele adquiriu a imortalidade por conta de um acidente que teve em um acelerador de partículas. Que o povo dele, eles louvavam muito um deus elástico. Então eles meio que precisavam economizar esse elástico. E ele foi tentar tirar um elástico a mais no acelerador de partículas e ele acabou meio que ficando lá. E aí, bom, ele se tornou infinitamente prolongado. As pessoas sempre louvando ele e tudo mais, porque, poxa, ele foi tentar fazer uma coisa pelo deus deles. Depois ele parou de começar a ver sentido em todas essas coisas. E começou a andar por aí, pelo universo, tentando experimentar cerveja de cada lugar. Só que no meio disso, ele meio que se envolveu em confusão e percebeu que ele gostava mais de insultar as pessoas mesmo. Que foi aí onde ele começou. O joguinho dele de insultos em ordem alfabética aleatoriamente. O ruim disso é que ele pegou todo o conhecimento do mundo e não sabia o que fazer. E ele acabou pegando a coisa mais imbecil da face da Terra pra fazer... Ou da face do universo. Do universo, né, nesse caso. E usar isso como se fosse uma meta de vida. Eu acho isso besta da parte dele. Bom, mas isso tem um significado que a gente vai tratar mais pra frente nesse episódio. Sim. Certo, mas assim, existem várias classificações de personagem. Na minha opinião, o Wallbagger no primeiro livro, ele era simplesmente um figurante. No livro 3, gente, foi mal. E no livro 6, eu não sei se ele chega a ser um antagonista, porque ele não é vilão por causa do final, né? Não posso nem falar porque vai ser spoiler. Mas ele também não é mocinho. E ele também não é secundário, ele é muito importante pra trama.
A história só acontece por causa dele, né? Exatamente. Mas eu acho que depois a gente vai ver mais pra frente, é como se tivessem duas histórias paralelas acontecendo, sendo que ele é o antagonista do Zephod, ao mesmo tempo em que ele é o protagonista da própria história dele, onde tá girando todos os fatos da história do livro 6. Então ele é ao mesmo tempo duas coisas. Ou seja, olhando do ponto de vista da caracterização do personagem, já o desqualifica como uma personagem tipo. Ele seria mais uma personagem caricatural, né? No caso, no terceiro livro, ele xinga e vai embora e a gente fica tipo, o que foi isso? Ele causa essa sensação de espanto pra a gente, gera esse humor. E no sexto, ele faz diversas colocações Um pouco mais filosóficas, né? Onde o fato dele ser imortal é o fato dele não querer mais ser imortal. Sei lá. Mas ainda assim ele é um personagem que é mais irônico, né? Ele usa muito da ironia como ferramenta do diálogo dele. E isso desclassifica ele como um personagem indivíduo. Que possui características pessoais marcantes, como por exemplo a imortalidade, mas tornaria ele como caricatural, porque o fato dele ter essa imortalidade faz com que ele faça algo absurdo com ela. Além de ele ser uma caricatura, ainda que meio rasa, dos filósofos modernos, em que eles poderiam usar todo o tempo do universo para pensar as questões que eles filosofam, e ele usa isso para outra coisa, que é para xingar, para poder adquirir seu significado próprio. É o grande hater que tá buscando atenção. Exatamente. Seria ele uma TT War? Aqui é uma TT War. Uma At-War. É que eu falei do jeito mais TT War. abreviado. Brasil, aqui é Rue, fi. Ok, entendi. A tradução literal seria tipo, vadia por atenção. Oh, sim. Ok. Porque não me nota como eu queria que você me desse bola. Mas assim, cara, ele não é, quanto à evolução, a classificação que a gente pode classificar ele pela evolução, pela caracterização ou pela função dele na história. Segundo a função, então, ele seria um personagem secundário e caricatural. Segundo a evolução, ele seria, no livro 3, ele seria um personagem plano, onde ele faz uma coisa e vai embora. Ou ele pode ser um personagem redondo, que é como acontece no sexto livro, em que ele passa por uma transformação no decorrer da história. O herói normalmente ele é o protagonista e ele é um arquétipo de um personagem modelo, aquele padrão que todo mundo gosta, enfim. Ele é um objeto de atenção por suas qualidades, posição social, que pode ser tanto alta quanto baixa. Em alguns filmes, como por exemplo Em Busca da Felicidade, no começo ele é de uma posição social hiper baixa e vai evoluindo, que aí é um conceito de linha de história que a gente vai abordar em outro episódio. E também pode ser alguma circunstância que pode fazer com que ele vire protagonista, né? Mas também precisa de uma pessoa que ajuda. Sempre tem alguém que ajuda, né? Um escudeiro. Todo Batman precisa do seu hobby. Exatamente. Todo Aquaman precisa de uma Aqualad. Eu não sei o que é um Aqualad. É o parceiro do Aquaman. Tudo bem. Todo homem-sereia precisa do seu mexilhãozinho. Pois é. Ó, existem os co-protagonistas, né? Que todo seriam... bar precisa de um look, né? Então, tem os co-protagonistas que realmente são as pessoas que vão auxiliar o protagonista, né? Como, por exemplo, o Robin, que ajuda o Batman. Esse é o mais básico, todo mundo sabe dessa história. Em contrapartida, existe o vilão, que, como eu já disse, ele é um opositor. E ele sempre vai lutar contra ele até o final do rolê. Geralmente ele vai perder, com certeza. E também tem o co-vilão. Eu não tenho nenhum na cabeça agora, mas vocês sabem de algum co-vilão? Se a gente pensasse no episódio 4 do Star Wars, a gente poderia ver que o Darth Vader, na verdade, ele era meio que um capanga no episódio 4. Porque ele obedecia ao Tarkin, o Imperador, tudo bem que depois ele continua obedecendo, né? Mas no 4 ele é só um capanga e ele não tem motivação própria. Mas ele meio que assume o papel de vilão. Ele pega lá na nave e sai explodindo e tudo mais. Mas ele ainda tá meio que por baixo, né? De todo o Império, que é o grande vilão da coisa toda. Então talvez o Darth Vader, durante o episódio 4, seja um co-antagonista. E depois ele vire um antagonista principal. O co-vilão parece que eu tô um comilão, acho que eu tô com fome. Não, mentira, eu já comi aqui, já comi. Pô, você matou uma pizza inteira, velho. O que você tá falando de estar com fome? Eu sou taurino.
Além de puricasto, é taurino. Eu não sei o que isso significa, mas tudo bem. Sou puricastoso. Ele Castro. seria- É diferente T. Ah, Tem um R no meio. sabe. Blaze. Puricasto, tudo junto, é o nome do microfone. Né? Você Exatamente. É puricastro. Isso. Tá, ok. Então a gente define o Wallbagger como um... Não, ele depende. Ele não é um Ele herói. depende. Ele não é um herói de fato. Mas no 6, ele é o antagonista do Zaphod. Zephod. Eu não sei o nome dele. Zephod. Zephod. Save Bibelbrox. Bubblebrox. Gente, parece que eu tô falando dele. Mas é de propósito. É tipo aquela série Piruliro Lies. Piruliro. Cara, eu juro pra você que eu entendi pirulito. Pirulito Lies. É que eu tô com fone aqui, tá abafando, sabe? Então... Bom, enfim, a gente chegou no consenso de que não dá pra classificar o Wallbagger em nenhum deles. Mas eu quero colocar uma provocação aqui que também vai dar um gancho pro próximo episódio. E se o Wallbagger, na verdade, ele pegar as colocações de um herói, mas não agir como tal? Porque um herói, ele cumpre toda a jornada do herói no sentido de que ele cumpre o objetivo dele e volta, retorna coroado. E se o Wallbagger ele já está coroado com a imortalidade, mas ele não a quer? Descubra no próximo episódio. O Saitama também sofre disso. Sim, Sim. Ele já está coroado, Só que ele não aguenta só que ele não mais. aguenta mais, né? O Saitama, só pra pontuar aqui, é o cara do One Punch Man. Nessa questão dele ser caricatural e tudo mais, a gente poderia apontar que além dele ser uma caricatura do filósofo, ele também poderia ser uma caricatura dos próprios autores, o próprio Douglas Adams e o autor que escreveu o livro 6 com o consentimento do Douglas Adams, o Elwyn Colfer, que eles pegam todo esse nível de sarcasmo presente na obra deles e eles colocam em uma pessoa só, pra ser sarcástico, assim como eles estão sendo escrevendo o livro. Que é uma coisa muito legal que todos eles fazem, que é o nível micro e o nível macro. Só que nessa questão a gente poderia colocar como nível micro sendo o Wallbagger dentro da trama, e o nível macro seria tipo um meta participante do livro, que é o próprio escritor dele. Cara, é assim que a gente consegue ver que o Guia do Mochileiro das Galáxias ele só é uma comédia porque ele é escrito da forma sarcástica pra ser isso. Porque ele, como história, uma puta história de sofrimento, velho, todo mundo se ferra. Mas ele pegou o personagem o protagonista, ele só fez o livro, o Douglas Adams já admitiu que ele fez o livro só pra ferrar com o protagonista. Só que depois ele ficou com dó. Por isso que ele permitiu o Elwyn Colfer de lançar o 6º livro como alguma coisa realmente canônica. Que é o 6º livro que aparece o Wallbagger. Recheado de sarcasmo, mas o que é sarcasmo, velho? Sarcasmo, eu tinha conhecido um cara com esse nome. É? Sim, só que ele morreu. Vai tomar no c... essa piada aqui não. Eu usando a mesma piadinha do piloto, né? Então, mas tudo bem. Esse cara do sarcasmo, na verdade, ele não morreu. Esse cara do sarcasmo, ele sou eu, né? Essa aqui é uma parte minha que está morta por dentro. Isso já é um tipo de sarcasmo. Ok, vamos tentar definir da melhor forma possível, sem sarcasmo, de fato. Vamos lá. Segundo o Google. Não, zoeira. Segundo o Google, Segundo o Google, sarcasmo é uma. Não, zoeira. o pior, melhor imitador da voz do Google, cara. Gente, aquela mulher é divina, adoro ela. Ok, Google. Segundo John Hyman, 1998, uma das características que o sarcasmo pode possuir é uma metamensagem, ou seja, ele transmite a ideia de que, na verdade, o que se quer dizer é o oposto do que foi dito, sendo talvez a forma mais comum e mais conhecida de sarcasmo. Saquei, como se fosse algum tipo de ironia, só que sem necessariamente ser uma ironia. Você está aqui? Não, eu estou em outro lugar, tipo. Exatamente. Você não precisa necessariamente... A ironia seria um tipo de sarcasmo, mas em todo sarcasmo seria ironia, porque poderia colocar em uma meta-mensagem, que poderia transmitir uma outra ideia, não necessariamente o oposto. Eu imagino mais ou menos assim. Vocês concordam com o cara? Não sei. Olha, eu concordo com o cara. O sarcasmo, pelo menos na nossa sociedade hoje em dia, a gente usa desse jeito como uma forma até, assim, seguindo a filosofia do sarcasmo, por que acontece isso? Uma forma de, tipo,
se elevar perante o outro intelectualmente e demonstrar pros outros. Só que aí, tipo, o sarcasmo aconteceria usando 3 pessoas, né, no caso. A pessoa que você tá humilhando, você, que você tá sendo superior, e o público. Na sua visão, seria uma ironia moldada para um espetáculo? Pode-se dizer que sim. E na sua, Bá? A minha realmente é a mesma coisa. Mesma coisa? É a mesma coisa, aqui é ele, Renan. Estou sendo irônico. Não sei. Concordo, nem discordo. Muito pelo contrário. Poderia ser resumido também como eu acho que eu não sei. Eu acho que eu não leio. Não, de fato, essa brincadeira de você querer dizer algo que realmente você não está dizendo para o público. Porque não adianta nada você ser sarcasmo se as pessoas não notarem, sabe? É tipo querer fazer sarcasmo com o Spock. The logic by which you arrived at your conclusion escapes me. Ele não vai entender. Então. Ele não vai entender, ele entende. Mas o Capitão Kirk vai entender. Sim, ele vai rir, mas o Spock não vai entender nada. Ok, mas no meio de tudo isso, por que o sarcasmo ele seria uma forma de humor, sendo que ele tem esse intuito? Porque o princípio básico do humor, independente do público que você está fazendo, ele vai sempre atingir alguém. O humor é uma ofensa. O humor é uma ofensa. Por exemplo, temos piadas de loira, nordestino, tem aquelas piadas com humor negro, que é extremamente pesadas, mas o pessoal fala. Piada de português, piada de papagaio. De papagaio. Então sempre a gente coloca os estereótipos piores, né, na situação humorística, porque o pessoal acaba gostando desse motor de humor. Como se você pegasse uma pessoa, colocasse todos os estereótipos nessa pessoa e colocasse esses estereótipos em uma situação em que essa pessoa sairia humilhada ou humilharia alguém. Então talvez isso venha do fato de que a gente quer ser superior àquele estereótipo. Por isso que uma pessoa, quando ela é colocada no estereótipo, e como sendo o centro de uma piada, ela pode até se sentir representada, como superando o estereótipo que ela é apresentada, ou uma pessoa pode ser ofendida porque ela se enquadra naquele estereótipo e ela acha que aquela piada, aquela humilhação foi pra ela. Então fica essa dualidade. O fato de a piada ser uma piada boa, uma piada ruim, depende muito da pessoa que foi ofendida com a piada, ela se sentir ou humilhada ou representada. Cara, eu brisei muito. Quanto à filosofia dele, quanto ao fato do porquê ele fazia aquilo que ele realmente faz. Então, até determinado momento do livro, pode ser enquadrado como um existencialista, porque ele está procurando um significado para a vida dele, né? Ele vai em busca de um significado. O princípio do Sartre é que o homem ele existe primeiro no mundo e depois ele se realiza. E ele se define por meio das suas ações que ele faz pelo resto da sua vida. Então, ele encontrou significação. Ele encontrou significado pra vida dele. A significação também tá correta. Porque, assim, tem um significado da sua vida pra você fazer algo. É isso. Então, a significação pode se enquadrar nisso. Porque é só sufixo, mas geralmente qualquer sufixo pode entrar em qualquer palavra. Hein? Ação pode entrar na palavra que você acabou de falar, que eu acabei de esquecer a palavra que você... Significação. Significado. Significado pode entrar no sufixo ação. Então, entra naquela, né? Aquele discurso do próprio Sartre, né? Existo, mas o que eu faço na minha vida, o significado que dou à minha existência é parte da liberdade da qual eu não posso me furtar. Ele tem a liberdade de fazer o que ele quiser e atribuir o significado ao que ele quiser. Porque isso vai moldar ele. Exatamente. Ele vai fazer. Muitos filósofos eles já refletiram sobre a existência, mas talvez eles não sejam exatamente existencialistas, mas existencialistas mesmo, a gente poderia colocar como Kierkegaard, É um existencialismo cristão. Considerado o precursor do movimento, né? O francês Gabriel Marcel, o alemão Karl Jaspers, e também tem o existencialismo ateu, que é do filósofo alemão Martin Heidegger, e dos escritores franceses Albert Camus e Simone de Beauvoir. Tem algumas citações que dá pra falar, né, que eles já contribuíram pra essa parte do existencialismo. Uma do Kierkegaard. Ele é da onde, esse cara? Eu acho que ele é russo. Não, dinamarquês. Dinamarquês, verdade. Dinamarquês. A decepção mais comum é não podermos ser nós próprios. Mas a forma mais profunda de decepção é escolhermos ser outros antes de nós próprios.
Tem uma do Pascal, que é: nada é tão insuportável ao homem quanto estar em pleno repouso, sem paixões, sem negócios, sem divertimento, sem atividades. Ele então sentiu seu nada, seu abandono, sua insuficiência, sua dependência, sua impotência, seu vazio. Imediatamente sairá do fundo de sua alma o tédio, o negrume, a tristeza, a aflição, o despeito e o desespero. Eu acho que essa citação ela é muito Wahlberger. É extremamente Wahlberger. É extremamente Wahlberger, porque no sexto livro ele demonstra, né, que ele realmente não tem nada, porque tudo que ele precisava fazer ele fez, e ele não achou mais um sentido na vida, e ele acabou se entregando ao tédio. E esse tédio é tipo uma busca eterna pra que ele possa morrer de uma vez. Eu vejo ele como um ET distímico. Distímico? É um tipo de depressão onde você tá eternamente de mau humor. Então, assim, é uma depressão crônica, porque ela não sai, mas ela é branda, porque você não tem crise muito profunda. Você fica o tempo todo azedando. Você nada tem sentido, você quer morrer e é como se você continuasse fazendo as coisas, mas elas fossem cinzas. Se o mundo não tivesse cor. Então, acho que o Wahlberger é um ET distímico. Ele tem uma certa relação, então, com o niilismo, né? Daquela coisa de nada tem sentido. Sim. Até porque, assim, pegando um pouco da ideia do Übermensch, tentando definir mais ou menos o que seria, a gente poderia colocar como ele sendo um super-homem, como sendo alguém que superou ou transcendeu a própria humanidade e se tornou aquilo que molda a si mesmo. Como é descrito no existencialismo, mas no caso do Nietzsche, ele poderia ser descrito como um homem que matou seu Deus e assumiu seu lugar, como ele sendo o Deus dele mesmo. Se o Wahlberger, ele chegou nesse nível, então ele basicamente ele é capaz de fazer tudo, mas como ele é capaz de fazer tudo, ele já não tem mais significado. Ele realmente se entregou àquela citação que eu disse do Pascal. Mas agora, eu queria perguntar pra vocês quanto à parte da imortalidade do Wahlberger. O que vocês fariam sendo capazes de viver por tanto tempo, sendo infinitamente prolongados? Que viagem é essa, velho? Cara, é uma pergunta, assim, complicada, né? Porque mortal, cara, você imagina só, se ele não morrer, cara. Eu vou falar um pouco sobre o que eu acho que é a imortalidade. Eu acho que seria chato, porque querendo ou não, você tem todo um conhecimento. Eu, por exemplo, nasci nos anos 90, quer dizer, cresci nos anos 90, na verdade, nasci em 89. Então eu vou ter um pensamento bem Anne Rice, sabe? Dos vampiros da Anne Rice. I'll tell you my story. I'll tell you all of it. Lestat é de 1800 e pouco, vivendo no século XX. Ele ainda continua um homem que vive em 1800 e pouco. No século XXI. Com as ideias de 1800 e pouco, a forma de viver. Então assim, você ficaria preso num tempo que não é mais seu. Então acho que você sempre teria que buscar atualizações desnecessárias para você conseguir viver no mundo que está acontecendo agora. Você teria que estar eternamente reaprendendo aquilo que você já Exatamente. Sabe. Porque querendo ou não, eu saí da escola e tinham 3 classes de vida, que eram os mamíferos, não sei o que, não sei o que. Hoje eu descobri que tem mais 3, que é os protozoários e não sei o que. Eu nem sei ainda, porque eu não estudei essa parte. Porque eu já saí da escola e não tinha essa parte na ciência. Por quê? Porque ela evoluiu. Agora imagina eu, se eu tivesse uma vida infinitamente prolongada, ter que reaprender isso. Eu agora, com 29, 28 anos, não sei. Imagina eu quando eu tiver 300 milhões de anos. Eu vou ainda lembrar que existem protozoários. Possivelmente lá não vai ter mais. Cara, quando eu saí da escola, Plutão ainda era planeta. Então, Plutão ainda era planeta. Plutão é um planeta. Plutão é uma p*** de um planeta, cara. Sabe isso aqui que eu tô te apontando agora? Isso é uma orelha. Ouvido externo. Não se usa mais o termo orelha. É ouvido externo e ouvido interno. Ok. Nossa, gente, na minha época era orelha. Então de fato, seria chato porque a gente teria que sempre nos atualizar. Porque a gente ia ficar preso no tempo. Cara. Olha, sabe o Rick e Morty? Sim. Sabe aquele episódio que tem as criancinhas correndo e elas estão num lugar onde você onde você não morre? Onde você pode enfiar a faca no outro. The resort's covered in an immortality field. You can't die here. That's the gimmick. Eu acho que se eu fosse imortal, eu ia viver naquele lugar, cara. Se me matando de todas as maneiras possíveis, até eu ficar entediado.
Nossa, é possível. É uma forma de se divertir, cara. Morrendo e voltando. Cara, uma outra coisa também que eu vejo no conceito de imortalidade é que assim, se você é imortal, você só não morre. Tá, ok, óbvio. Mas pensa assim, isso não quer dizer que você não vai envelhecer. Não quer dizer que você não vai ficar doente. Não quer dizer que você vai ser invulnerável, vai ser impenetrável. Pô, sei lá, você vai ser imune a tudo. Você só não morre. Então imagina, por exemplo, se você fosse imortal, mas, sei lá, pegasse câncer. Você ia sofrer sua vida inteira. Até curarem um câncer. Ou se você ficasse imortal e, tipo, você envelhecesse até 900 anos, seu corpo ficasse em decomposição, mas você ainda ficasse lá. Velho, você meio que ia acabar apodrecendo, mas ia continuar vivo. Eu acho que... Mano, é muito bizarro pensar sobre isso. Ficar Não depende, se você for imortal, talvez as suas células, elas sempre vão... Elas também não vão morrer. Então você sempre vai manter o mesmo formato. Isso é ruim, porque se você se cortar, fizer alguma coisa, você teoricamente não se regeneraria, porque sua célula não vai se regenerar. Você ficaria sangrando pra sempre. Olha... Olha... Depende. É que esse é bem... Porque eu tô acostumado com imortais de Pennywise. Vampiros. E eles se curam. Eu não sei. Mas eles se curam pelo poder do sangue, né? Dos outros. Porque o poder do sangue dos outros, eles acabam... Como eles estão vivos, eles curam. Okay. O incrível Hulk, ele de certa forma, ele é imortal. Tanto que, tipo, no universo daquele do Old Man Logan, o Hulk, ele sobreviveu a bombas nucleares e ele é velho e ele é quase um rei tirano. Ele é o vilão, né, do Old Man Logan. Exatamente. E além disso, tem um outro quadrinho em que eu acho que ele fica com todo o estômago dele pra fora e ele começa a meio que juntar a tripa, só que a regeneração dele é tão grande que junta junto com os dedos dele quando ele tá tentando juntar as tripas dentro da barriga. Gente. Mano, a Marvel passou agora e desde quando? É pesado, cara. Rapaz, um personagem que é imortal, que é legal, é o Deadpool. It's a chimichanga. Sim. Porque ele tem esse conceito de cura e de imortal, porque a morte não pode mais encontrar com ele. Nesse caso, literalmente a morte, né? Porque a morte, como conceito, no universo Marvel, ela é também uma entidade. E essa entidade não pode mais encontrar com o Deadpool, então ele é imortal não só por causa da cura. Ele é imortal porque a entidade morte não pode buscar ele. Então aquele conceito que você falou sobre a gente se regenerar, ele já teria. Sim, então ele seria imortal por completo. Por completo, porque ele não ia envelhecer nunca. Só que ele ia ficar feio pra sempre, né? Porque ele ia viver sofrimento direto. Só não podia se olhar no espelho. Senão até o espelho ficaria. Que horror. Bom, nós temos um livro que não está disponível no nosso idioma, chamado A Filosofia do Guia do Mochila das Galáxias, onde a gente tem um artigo específico sobre o Wallbagger, onde tem essa discussão da imortalidade do Wallbagger, em que ele busca uma significação. E é um artigo escrito pelo Timothy Chappell, em que essa questão existencialista que a gente acabou de explicar, tudinho. Resumindo, ele é aquele que busca significação para uma vida imortal. E uma vida imortal não faz sentido? Não cria um sentido. Você só vai ganhar, a sua vida só vai ganhar um sentido quando você morrer. E se você fizer algo significativo para os outros. Como se o significado da vida, da existência, é tipo seu legado? É, exatamente isso. Quando ele falou, o que é imortal? Eu pensei, não morre no final. Não, gente, para. Não pode, essa música. E nós estamos aí com o nosso primeiro episódio, falando do nosso queridíssimo Wallbagger. Tem alguma coisa pra falar, acrescentar mais, meus queridos amigos? Vai existir um próximo episódio. I'll be back. Sejam conosco. Se inscreva no... Como que faz pra se inscrever? Assina o feed, é isso? Assina o feed, exatamente. Vamos assinar o nosso feed, que toda semana a gente vai ter conteúdo novo. A gente vai gravar daqui a alguns dias. Na verdade, eu gostaria de afirmar, acho que já foi muito longe essa mentira. Na verdade, a gente já tem todos os episódios gravados, porque a gente tá até agora em uma câmara, né, fechada, uma câmara de gás.
onde estão obrigando a gente a gravar esses episódios. Estamos aqui mais ou menos uns 2 anos gravando consecutivamente. Se a gente parar, você já sabe que a gente morreu. Pois é, né? Se você chegar até aqui, você sabe que nós estamos todos mortos, então... Mentira, que ainda tem um piloto. Até mais, obrigado pelos peixes e a gente se vê no próximo episódio de World Beggars.